Irmãos, nessa noite, quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Quantos têm fome e sede da palavra nesse lugar? Aleluia! Eu quero falar com você nessa noite debaixo do tema, é tempo de avivamento. Só o título já é uma sentença, é tempo de avivamento. Você crê nisso? Deus tem avivamento para você hoje. Deus tem avivamento para a sua vida no dia de hoje. Mas eu queria de todo o coração que você primeiramente fosse muito sincero com você mesmo. E depois disso, sincero com Deus. Nós estávamos aqui, o pastor estava ministrando na turma do Start, falando da onisciência de Deus. Deus sabe de todas essas coisas, irmãos. Não tem como enganar a Deus. Então, eu queria te motivar nesse primeiro momento a você ser sincero de todo o coração. Primeiro com você mesmo e depois com Deus. E você se permitir refletir, analisar, pensar e identificar. Eu não vou nem falar se tem, mas eu vou falar qual. Não vou falar para você tentar identificar se existe alguma área na sua vida que precise ser avivada. Mas a minha intenção aqui é te fazer meditar em qual área precisa ser avivada. Não é sobre se tem, porque eu creio que todos nós temos áreas que deveriam estar fluindo mais do que estão. Temos áreas em que nós deveríamos estar queimando mais do que estamos. Áreas que deveriam estar mais avivadas, né, e do que na verdade estão. E a gente tem a tendência a deixar de lado aquelas partes que nós somos fracos, não é assim? A gente foca muito naquilo que a gente é bom, e aquilo que a gente é fraco, a gente deixa abaixo, como diz, né? A gente deixa quieto. Mas hoje Deus quer avivar áreas mortas dentro de nós. Deus quer trazer vida aonde talvez hoje haja morte. Por isso você precisa ser intencional, por isso você precisa ser verdadeiro diante de Deus. Pensa aí, pede Espírito Santo, me ajuda a identificar hoje qual é a área da minha vida que precisa voltar a viver. E eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, a partir do verso de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo 9, e nós vamos ler a partir do verso 18. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Aleluia! Eu quero declarar que chegou o tempo de cessar os boatos da tua vida. As pessoas estavam acostumadas a levar boatos acerca da tua vida, da tua família, da tua casa, mas eu quero declarar que hoje, a partir do avivamento que Deus vai produzir em você, que já está produzindo no seu coração, o que sai da sua história, da sua casa, da sua família, é notícia, são boas novas da parte de Deus. O que vai se espalhar a partir da região que você mora, a partir da sua casa, a partir da onde a sua família se reúne, são boas notícias. Alguém crê nisso? Alguém recebe isso? Aleluia! O verso 18 me conta, começa o relato, começa a narrativa acerca da história do momento em que Jairo está atravessando. Muitas vezes nós já ouvimos essa mensagem, eu mesmo já ministrei algumas vezes e confesso que muitas das vezes eu me detive na narrativa de Lucas, no capítulo de número 8, quando ele traz também essa porção.
Mas nesses dias Deus me levou de volta para essa passagem, mas agora a partir da ótica de Mateus, a partir do apóstolo Mateus, a partir dos seus relatos. E ali no verso 18, então, ele começa a narrativa, dizendo que o momento em que Jairo chega até onde Jesus está. O verso 18 começa dizendo exatamente isso. Falava ele ainda, Jesus, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Esse é o momento em que Jairo chega aonde Jesus está. Verso 18, Jairo chegou. E sabe o que eu queria que você pensasse nesse momento? Como Jairo chegou em Jesus? Qual era o estado de Jairo quando ele se aproximou de Jesus? Como estava esse homem? Como estava esse líder da sinagoga? Como estava a condição de Jairo? E acredito eu que Jairo estava angustiado. Acredito eu que Jairo estava atribulado. Acredito eu que ele estava entristecido. Porque qual era o cenário? O cenário, segundo o relato de Mateus, que difere um pouco de Lucas, diz ali que a filha de Jairo havia morrido. Ali Mateus já começa a narrativa atribuindo exatamente um cenário de morte, de perda, de sofrimento. Por isso eu acredito que a condição de Jairo não poderia ser diferente do que um homem angustiado, do que um homem atribulado, de que um homem em sofrimento, de que um homem tomado de tristeza. Afinal, a sua filha acabara de morrer. Mas o que eu quero também que você não apenas pense, mas você enxergue e analise a partir da Bíblia, é como Jairo fica a partir desse encontro. Como ele chega, nós já entendemos, angustiado, atribulado, entristecido, sofrendo. Mas como Jairo fica depois desse encontro com Jesus? Como ele vai ficar? E por que que isso nos interessa? Porque mais importante de como ele está quando ele chega, é como ele fica a partir do momento que chegou. Mais importante de que como Jairo estava no momento até que vem a Jesus, é como ele fica depois de ter se aproximado do Mestre. É isso que importa. Por quê? Porque como ele vem, tem a ver com o que ele fez até chegar a esse lugar. Como ele chega ali, está relacionado àquilo que ele viveu até encontrar Jesus. Mas como ele vai ficar, tem a ver com aquilo que Jesus vai fazer a partir desse encontro. Como ele vai sair dali, tem a ver com aquilo que Jesus vai realizar nesse lugar. Está entendendo? Existe uma forma como você veio para cá. Existe uma maneira como você se deslocou, como você transicionou até chegar aqui. E a forma que você chega aqui tem a ver com aquilo que você estava vivendo. Mas a partir do momento que você se encontra com a palavra de Deus, o que importa é como você vai ficar. É o que vai acontecer a partir de alguém. Faz sentido isso para alguém? Alguém pega isso no seu coração. É como você vai ficar a partir desse encontro. E como ele ficou? Como ele estava, nós imaginamos, atribulado, angustiado, desesperado. Como fica um pai ao saber que a filha morreu? Como fica um pai ao saber que a sua filha está no leito de morte? Então, angustiado, atribulado, sofrendo, triste, mas como ele fica? E agora aqui eu pego a narrativa de Lucas, capítulo 8, e verso 56. Quando ao encerrar essa narrativa, Lucas diz, e então os pais ficaram maravilhados. Olha que palavra, maravilhados. Que pais? Os pais da menina, que eles pensavam que estava morta. Os pais, esse pai, quem é? É Jairo. Jairo que antes está atribulado, Jairo que antes está angustiado, Jairo que antes está sofrendo. Como termina a narrativa? Maravilhado. Eu não sei como você chega, mas eu imagino como você pode sair. Mais do que imaginar, eu creio como você pode sair. Nós até podemos chegar angustiados, preocupados, atribulados, quem sabe alguns até entristecidos. Mas a partir do encontro com Jesus, da liberação da palavra, do mover do Espírito, nós podemos nos levantar e sair
sair daqui maravilhados. Maravilhados nós podemos ficar, né? E isso é possível, por quê? Porque Jesus vai mudar a condição, Jesus vai mudar a situação, Jesus vai mudar a configuração, não só lá, aqui. Eu creio que enquanto nós estamos ouvindo a palavra, Jesus já está trabalhando no nosso coração. Alguém crê nisso? Alguém confia nisso? Que Jesus é poderoso para fazer, para mudar, para transformar? Eu confio. Isso é para nós hoje, isso está disponível para nós. Sabe o que talvez nos deixa muito à mercê daquilo que Deus tem? Aquilo que nós geramos como expectativas, porque nós vamos ficando tão sistemáticos e religiosos, que a gente vem para o culto do mesmo jeito, senta do mesmo jeito, levanta a mão do mesmo jeito, recebe do mesmo jeito, e acha que porque a gente faz tudo do mesmo jeito, Jesus vai fazer sempre tudo do mesmo jeito. Sabe, a gente acaba colocando Deus em uma caixa, em alguns limites, mas Deus é ilimitado. Não há limites para o agir de Deus, né? Nós muitas vezes naturalmente é que acabamos limitando a Deus, um ser ilimitado. Então hoje isso está disponível para nós. Hoje esse milagre, essa maravilha, esse avivamento está disponível para nós. Hoje eu posso afirmar sem medo de errar, que aquele que entrou aqui, se ele se dispor ao que Deus está falando, ainda que ele tenha entrado atribulado, ele pode sim sair maravilhado. Ainda que ele tenha entrado angustiado, ele pode sair renovado. Ainda que ele tenha entrado abatido, ele pode sair avivado. Quem crê nisso? Aleluia! Deus é bom. Então vamos aprender. O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei para a gente entender o ponto de partida e o ponto final. Eu coloquei onde a história de Jairo começa e onde a história de Jairo termina. Começa em tristeza, começa, sabe, não se conforme com as mortes dentro da sua casa. Não se conforme em ver os seus filhos morrendo. Não se conforme em ver a sua família morrendo. Não se conforme. Sabe, e eu creio que essa história de Jairo pode se tornar realidade para nós, pode se tornar viva na nossa vida. Então nós precisamos aprender com Jairo. Qual foi a caminhada de Jairo? Qual foi, o que é que Jairo fez? Qual foi ali o caminho que ele seguiu? E sabe o que eu começo aprendendo com Jairo? E nós precisamos aprender nessa noite, é que Jairo decidiu deixar de confiar no natural para viver o sobrenatural. Muitas pessoas dizem estar andando no sobrenatural, mas são extremamente patrocinadas pelo natural. Enquanto você não decidir sair do natural, não há como viver o sobrenatural de Deus. Jairo está dentro da casa, e dentro da casa a menina está morrendo, e dentro da casa que está morrendo tem gente chorando, tem gente pranteando, tem gente fazendo escândalo, tem gente se desesperando, tem gente ali se descabelando porque a menina está morrendo. O que é que Jairo decide? Jairo decide sair daquela estrutura, Jairo decide sair daquele meio. Ele fala, não, eu não vou aceitar isso, eu não vou me conformar com isso, eu não vou continuar confiando naquilo que é natural. Talvez alguém estava dizendo, não tem mais o que fazer, morreu, vai morrer, não vai mudar a história, não tem o que vai fazer, não tem condição de mudar. O que é que Jairo faz? O que eu e você precisamos fazer, deixar de confiar no natural e passar a confiar naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E ele sai desse ambiente, ele vai buscar, ele sai do meio das pessoas que estão tornando o seu momento de sofrimento ainda mais difícil. Sabe, irmão, às vezes você se alegra com quem chora com você. Nós somos igreja e choramos com os que choram, mas não é porque eu choro com você que eu quero ver você chorando a vida inteira. Não é porque a igreja precisa chorar com os que choram que eu quero ver você sofrendo, não. Deus tem alegria, tem riso, tem regozijo, tem bênção, tem fluir. Então cuidado com quem fica chorando sobre as tuas feridas. Cuidado com quem alimenta a tua dor, cuidado com quem gosta de te ver aí se arrastando. Não, vamos chorar, vamos prantear, vamos ajudar, mas chegou a hora de se levantar, chegou a hora de deixar Deus curar, chegou a hora de começar a viver aquilo que Deus tem, o avivamento que Deus tem, porque Deus é onisciente.
Deus sabe de todas as coisas. Então ele sai de casa. As pessoas que estavam dentro da casa, ao redor de Jairo, o que elas faziam? Tornavam o sofrimento ainda mais evidente. Choravam, pranteavam. Lucas fala isso, que era um desespero naquela casa. Estavam desesperados, era um momento de angústia. E estavam o quê? Maximizando o sofrimento. Sabe, sofrimento a gente não maximiza. Sofrimento a gente ajuda a passar, a curar, a restaurar, a caminhar. Às vezes tem gente que gosta do sofrimento do outro, porque o sofrimento torna ele dependente. Irmão, se você tiver que depender de alguém aqui, esse alguém se chama Jesus. Dependa dele. Nele esteja a sua dependência, nele esteja o seu recurso, nele esteja o caminho, a verdade e a vida, para você desfrutar. E ali essas pessoas estavam o que? Maximizando o sofrimento de Jairo. Então, ele sai desse ambiente, ele sai desse meio natural que já havia se conformado com a perda. E decide buscar aquele que tem poder. Ele decide buscar aquele que ele crê, porque olha, ela morreu, mas ele diz para Jesus, se o Senhor impor as mãos sobre ela, ela vai voltar a viver. Sabe o que ele está dizendo? Jesus, eu sei que um toque seu restaura, eu sei que um toque seu cura, eu sei que um toque seu reaviva, eu sei que um toque seu transforma o morto em vivo. Quem crê nisso? E hoje nesse lugar há um toque de Jesus, através da sua palavra, para trazer vida àquele que está morto. Pastor, mas tem aparência de vivo. Mas nem tudo que tem aparência de vivo está vivo. Existem coisas que têm aparência de vivo, mas Jesus diz, estão mortas. O vale de ossos secos está de pé, mas ainda não tem vida. Lembra no vale de ossos secos, os ossos são ajuntados, é formado cartilagem, é formado tendões, é formado músculo, é formado pele, está de pé. Mas ainda não tem o Espírito habitando. Ainda não tem, vem uma direção da palavra para dizer, agora dá ordem, que dos quatro cantos venha o vento do Espírito para trazer vida ao corpo. Sabe o que eu estou dizendo? Não basta estar de pé, é necessário estar vivo. E a vida de Deus aqui para nós, nessa noite, há um fluir do Espírito Santo, através da palavra, não apenas para você ficar de pé, mas para você ter vida de Deus. Alguém crê nisso? Você pode dizer aleluia, glória a Deus, pela vida de Deus, aleluia. Então ele sai desse ambiente e ele vai buscar aquele que ele está crendo, Jesus, se o Senhor colocar as mãos sobre ela, ela volta a viver. Se o Senhor colocar as mãos sobre ela, ela vai ser curada. Se o Senhor colocar as mãos de volta, eu vou ter de volta aquilo que eu perdi. Você crê? 30 dias para acabar o ano, mas é suficiente para Jesus tocar e trazer de volta aquilo que você perdeu. Aleluia, levante sua mão para receber. É 30 dias para Jesus devolver o casamento, é 30 dias para Jesus devolver a alegria, é 30 dias para devolver o filho dentro de casa, é 30 dias, você crer, se obedecer, se posicionar, é 30 dias para ele devolver os sonhos, os planos, os projetos que primeiro nasceu no coração dele, aleluia, e que você vai viver e desfrutar em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor é poderoso para impor as suas mãos e ela volta a viver. Então, irmão, saia do natural nessa noite. Eu quero ver você acabando 2024 no sobrenatural de Deus, voando. Mas o que é que mudou assim tão rápido? É porque mudou a configuração. Até aqui, 335 dias eu me movi no natural. Mas nos últimos 30, eu decidi me render e dizer, Senhor, eu não quero mais o natural, eu quero viver aquilo que o Senhor, e eu quero declarar o extraordinário de Deus acontecendo, se manifestando sobre a vida daqueles que creem. Segundo o que a palavra de Deus me ensina, porque Jairo chega, se aproxima, ele sai da casa e ele precisou ir para a rua, ele precisou ir procurar Jesus, ele precisou... Irmão, talvez naquela hora ele não estava bonito, ele não estava preparado. Pensa num homem com a filha morrendo, desesperado, descabelado, chorando. Talvez a aparência não era boa. Às vezes a gente, por causa da aparência, a gente deixa de pedir socorro. Por causa da aparência, a gente deixa o que está dentro de casa morrendo morrer.
preocupado com o que os outros vão ver do lado de fora, a gente deixa que continue morto do lado de dentro. Mas hoje Jesus quer trazer vida para o lado de dentro. Hoje Ele vai te fazer entender que mais importante que a aparência é a essência. Mais importante do que aparentamos do lado de fora é o que vivemos de fato do lado de dentro. E Jesus tem vida hoje para o nosso lar, para a nossa família, em nome de Jesus. Então Jairo sai da casa, Jairo sai de onde estão as pessoas e vai até onde Jesus está. E quando ele chega onde Jesus está, depois de sair do natural, decidir buscar o sobrenatural, como Jairo chega? Jairo não chega de qualquer jeito, porque Jairo não está indo a qualquer um. A gente só pode chegar de qualquer jeito se a gente está indo assim, para qualquer lugar, mas Jairo não está indo. E quando Jairo chega, como Jairo chega? A Bíblia diz que Jairo se ajoelhou. Jairo chega se prostrando. Quem entende quem Jesus é, não tem outra forma de entrar na presença, de se manter, de caminhar. Não, agora eu sou tão íntimo que eu já posso chegar assim. Não, Ele é o Rei, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é tudo em todos. Então não há outra. Não, mas eu já faz tanto tempo que eu sou membro de igreja, já faz tanto tempo que eu sou crente. Pois é, mas Ele já existia antes de que qualquer uma das coisas fosse criada. Na verdade, Ele sempre existiu. Então não há outra forma de chegar. E Jairo chega como? Se ajoelhando. Esse é o tempo em que a igreja de Jesus está se rendendo ao Jesus da igreja. Esse é o tempo em que a igreja de Jesus vai se render ao Jesus da igreja. Pastor, Deus não precisa dos meus músculos, não, Ele precisa dos meus joelhos dobrados. Jesus não está esperando uma igreja pronta para brigar. Jesus está esperando uma igreja de joelhos prostrados para adorar. Jairo chega se ajoelhando, se prostrando. Sabe o que isso significa? Rendição. Estou rendido. Irmão, alguém de joelho não esboça a reação. Tem uns que até de joelho vão conseguir brigar, mas é raro. De joelho é mais difícil. De joelho a pessoa está rendida, de joelho não tem muita ação, e é assim que ele chega, de joelho. Então de joelho significa se render. O que Jairo está fazendo? Jairo está se rendendo diante de Jesus. Entenda isso, Jairo não se rendeu diante da morte, Jairo não se prostrou diante da enfermidade, Jairo não se colocou de joelhos diante do problema. Jairo se prostrou diante de Jesus. É diante de Jesus que Jairo se prostra. É diante de Jesus que ele se rende. Porque é rendido, é prostrado, que nós reconhecemos que só Jesus pode fazer. Sabe aquele momento que você não souber o que fazer? Não corre para o WhatsApp, corre para o quarto. Sabe aquele momento que você não sabe o que fazer? Não corre para o telefone e ligar para alguém. Corre para o quarto, orar e falar com Jesus. Render, reconhecer: Senhor, eu sei que mais ninguém pode resolver essa situação, ninguém pode mudar esse quadro, mas sabe por que eu estou de joelho? Porque eu reconheço que o Senhor pode, que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode mudar essa situação, que só o Senhor pode avivar o que morreu. E aí sabe o que eu acho lindo na narrativa de Mateus? É que Mateus diz assim: então Jesus se levantou. Jairo sai do ambiente natural, Jairo sai do meio do ambiente que limita, que maximiza sofrimento. Irmão, não permita que as pessoas façam do seu sofrimento espetáculo. Jairo sai desse ambiente e vai até onde Jesus está, e quando chega se prostrando, chega se rendendo, chega se colocando de joelho, e vai dizer: olha, mestre, a minha filha morreu, mas eu sei que se o senhor for lá e colocar a mão sobre ela, ela volta a viver. E aí o verso 19 diz que é nesse momento que Jesus se levanta. Não sei se você entendeu. O que Jairo faz quando chega? Se coloca na estatura de Jesus. Jesus está sentado, ajoelhado, a Bíblia não relata, mas ele se
levanta. Hoje é noite em que o Espírito Santo está fazendo alguns se prostrarem aqui. Porque Ele não quer ver você acabando 2024 de maneira natural, muitas vezes por causa do nosso orgulho. Por causa não, eu não preciso me rebaixar, eu não preciso. Nós precisamos. Aonde Jesus está? Qual é a estatura? Qual é o nível dele? Eu preciso estar nesse lugar. Jairo se prostra, Jairo se rende, Jairo dobra os joelhos. E é nesse momento que Jesus, ao ouvir Jairo rendido, ele se levanta. Não, você não pegou, então eu vou explicar. Os teus joelhos dobrados farão com que Jesus se levante na tua vida. Os teus joelhos dobrados em rendição, em adoração, em submissão, farão com que Jesus se levante em favor da tua casa, da tua família, dos teus filhos, do teu casamento, da tua história. Ele se levanta. Que sensacional. Olha que lindo, e quando Jesus se levanta, meu irmão, inimigo nenhum prevalece de pé. Ainda bem que 2 pessoas creram. Quando Jesus se levanta, enfermidade nenhuma prevalece. Quando Jesus se levanta na tua casa, contenda mais nenhuma se mantém. Quando Jesus se levanta na tua casa, o inimigo não pode permanecer, porque agora aquele que é Senhor se levantou, está ocupando o seu devido lugar. Quando Jesus se levanta, a morte é derrotada. Quando Jesus se levanta, a doença é dizimada. Quando Jesus se levanta, a presença de Deus é manifestada. Como é que Jesus se levanta lá em casa? Com o joelho dobrado, não é com o punho cerrado. Não é com o braço esticado, ponto para brigar, nós não lutamos as nossas guerras assim. Não é na força do braço, é no poder da oração. É no poder da oração. Eu quero declarar em nome de Jesus que antes do ano acabar, você vai começar a orar como nunca antes. Você vai entender o valor da oração, o poder da oração. E na oração você vai ter respostas que você não teve até agora, tentando na força do braço, no poder da oração. Elas virão. Alguém crê, diz amém. Então a segunda lição que Jairo me ensina é essa, que ajoelhou-se, se prostrou, se rendeu. A terceira lição, porque aí o texto continua e diz que quando Jesus se levanta e ele começa a caminhar, é nesse momento que surge então uma mulher que também sofria, que também estava enferma e necessitava de cura. E essa mulher se aproxima de Jesus com fé, porque ela já havia determinado seu coração, se tão somente eu tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada, eu serei sarada. E aquela mulher vai e toca em Jesus. Lucas relata bem isso, o momento do toque, Jesus para e diz, alguém me tocou. Gente, acabou o tempo de a gente querer tocar Jesus no coletivo. Mas alguém está adorando, alguém está cantando, alguém está ofertando, alguém está dizimando, alguém está dando um glória a Deus. Não, eu vim prestar um culto a Deus. Eu vim no coletivo, mas eu vim para adorar a Deus. Eu não vim assistir um culto, eu não vim ser um espectador de culto, eu vim prestar um culto ao Senhor. Mas alguém veio aqui nessa noite adorar ao Senhor, bendizer a Ele, render a Ele graças e louvor. E essa mulher toca, e Jesus diz, gente, porque alguém me tocou. Os discípulos dizem, como assim, mestre? Todos te tocam. Não, alguém me tocou de uma maneira que de mim saiu virtude. Alguém me tocou de uma maneira especial, que de mim saiu poder, aleluia. Alguém está precisando de poder aí? Há poder do alto, há poder de Deus, há poder do Espírito Santo para a tua vida. E ele diz, alguém me tocou, ele para, até que chega um momento que aquela mulher precisa reconhecer, mestre, fui eu. E aí vai ter o diálogo de Jesus com ela, mulher, a tua fé te salvou. E Jairo está onde? Jairo está do lado de Jesus esperando. Jairo não é daqueles que apenas chega. E agora dão glória a Deus. Jairo não é daqueles que apenas chega. Jairo é daqueles que permanecem. Jairo não é daqueles que só vêm até Jesus. Não, é aqueles que entendem que depois de Jesus não existe história sem Ele.
É daqueles que entendem que agora que eu conheci, que agora que eu estou perto, agora que eu me prostrei, não tem como continuar sem Ele. Eu declaro aqui no nome de Jesus que você vai entender que não dá para continuar a viver sem Jesus. Não existe vida. Você pode viver sem dinheiro, você pode viver sem carro, você pode viver sem casa, você pode viver até sem cabelo. Aleluia. Você só não pode viver sem Jesus. Só sem Jesus. Amém? É que o irmão, eu posso brincar, ele está em paz, está curado, veio do encontro semana passada, e tem dois, um atrás do outro, agora um não sabe qual é. Glória a Deus. Olha, todo mundo olha, gente, volta para cá. Ixi, tem um irmão, mas irmão, Deus abençoe. Aí, alguém me escolta depois na saída, é 3. Glória a Deus. Não, mas o irmão sabe que é brincadeira. O que falta de cabelo sobra de poder do Espírito, de unção do Espírito Santo, de direção, de graça, de poder sobre a vida deles. E aí, queridos, nós entendemos aqui que Jairo permanece. Primeiro que Jairo entende que ele não é o único que sofre. Eu tenho uma notícia para você. Não é só você que sofre nessa vida. Não é só você que tem problemas nessa vida. Na verdade, tem gente que tem problema muito maior. E gente que você olha e vê sorrindo, que você vê caminhando, que você vê às vezes até tentando te motivar. Você não faz ideia do que eles passam. Uma coisa que nesses dias Deus queimou no meu coração, e receba isso: coloque amor no receber. Eu estou colocando amor no falar, mas se você não colocar amor no receber, comprometeu tudo. Então coloca amor no receber, amém? Vitimismo é do diabo. Vitimismo é maligno. Às vezes a gente fala, não, mas eu sou vítima. Não, irmão, alguém que conheceu Jesus Todo-Poderoso, que redimiu, salvou, resgatou, lavou, purificou, santificou, justificou e vai levar para a eternidade para morar com Ele, não pode viver como vítima. Sabe por que eu digo isso? Porque é impossível alguém ser vítima e vitorioso ao mesmo tempo. Ou você é vítima, ou você é vitorioso. A minha Bíblia não diz que nós somos mais que vítimas em Cristo Jesus. Ela diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então Jairo entende, e ele está esperando. Por quê? Porque aqui vem a terceira lição. E sabe qual é a terceira lição? Jairo aceitou que o tempo de Deus é perfeito. Quem aqui acredita nisso? Eu quero olhar, levante sua mão, quem acredita que o tempo de Deus é perfeito? Quem acredita? Isso, glória a Deus, pode baixar. O tempo de Deus é perfeito. Jesus está demorando? Não, o tempo dele é perfeito. Jesus tinha que ir a hora que eu quero? Não, o tempo dele é perfeito. Sabe, a coisa mais maravilhosa na nossa vida não é acontecer os sonhos, os planos, as promessas, aquilo que falaram, não é acontecer, mas é acontecer no tempo certo. Melhor do que acontecer é acontecer no tempo de Deus, no tempo perfeito de Deus, na hora exata de Deus, do jeito de Deus. Quem crê diz amém, quem concorda dá um glória a Deus. Sabe o que Deus está nos dizendo? Para de forçar a barra, para de tentar dar jeitinho, para de tentar pegar atalho. Se você crê que o meu tempo é perfeito, você não tenta dar jeito, você não tenta forçar barra, você descansa, confia e crê que na hora certa, no tempo exato, no momento certo, as coisas vão acontecer. Porque algumas coisas que eram boas se tornaram ruins, porque aconteceram fora do tempo certo. E fora do tempo de Deus, até aquilo que era para ser bênção, pode se tornar maldição. Então, Jairo está vendo, Jairo está entendendo, o tempo de Deus é perfeito. Ele está vendo acontecer, e essa é uma lição poderosa. E por último, a última lição que Jairo me ensina diante de tudo isso. A primeira, então, Jairo sai do ambiente natural, sai da roda que maximiza sofrimento e vai buscar o sobrenatural em Jesus. Jairo chega se prostrando, se ajoelhando. Sabe, eu vou te dar um conselho, irmão. Às vezes tem gente que entra... Tem culto que as pessoas estão quase subindo pela parede e alguém sai e diz, não senti nada. Experimenta no próximo culto chegar e se prostrar de joelho, fechar os olhos para ficar observando coisas e pessoas e se dobrar diante de Deus. Senhor, hoje eu entrei nesse culto de joelhos.
Hoje eu entrei, ao invés de ficar olhando o que está acontecendo, quem está falando, que roupa veio, que roupa não veio, quem não veio. Não, eu vou dobrar meu joelho, eu estou aqui em rendição, eu estou rendido. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo, eu estou facinho para o Senhor Jesus. Eu estou rendido hoje. Eu te desafio, o culto não vai ser normal para você. Não vai. Às vezes a gente chega, qual foi a última da semana? O que aconteceu? Não, eu quero saber o que está acontecendo no céu. Eu quero saber do mover do céu. Eu quero saber da ação do Espírito. Então Jairo sai do natural, sai da roda que maximiza sofrimento, se joelha, se prostra, se rende. Jairo está ali rendido, aceita o tempo de Deus como perfeito. E quarta e última, Jairo espera. Quando espera, o que acontece? Jesus se levanta e bora, Jairo, vamos terminar o que a gente começou, porque Jesus não deixa nada pela metade. Eu não sei qual é as experiências que você teve com homens até aqui, e te digo mais, talvez até mesmo com homens que se intitulavam homens de Deus, que talvez começaram um processo na sua vida e abortaram. Mas o Jesus que nós servimos não abandona, não desampara. Aquilo que Ele começa, Ele termina. Aquilo que Ele começou, Ele vai até o fim. Aquilo que Ele colocou a mão para iniciar, Ele mesmo com suas mãos poderosas vai aperfeiçoar. Ele não aborta, Ele não rejeita, Ele aperfeiçoa, Ele contempla, Ele termina, Ele consuma, Ele vai até o fim. Vamos, Jairo, vamos, porque eu decidi entrar na tua história. Você saiu do natural, você saiu da roda, você veio até mim, você se prostrou, e agora sou eu. Vai ter gente que viu você indo buscar Jesus. Eu preciso de pelo menos uns 10 homens e mulheres de fé. E tem aí 10 homens e mulheres de fé para eu liberar. Tem gente que viu você saindo para buscar Jesus, mas tem gente que vai ver Jesus voltando com você. Vai ver Jesus te acompanhando. Vai ver Jesus na tua história. Vai ver Jesus na tua família. Vai até esquecer como você saiu, porque como você voltou vai ser infinitamente melhor. Eu já nem me lembro, estava tendo desespero, intriga, briga, choro, pranto. Eu sei que agora Jesus entrou lá, que Jesus agora está naquela casa, naquela família, naquele casamento, e está mudando a configuração. Jesus vai. Quando Jesus chega, está lá os flautistas. Você falou comigo? Você precisa tchau? Está lá os flautistas. Está lá as pessoas pranteando. E Jesus chega. Quando Jesus chega e diz que a menina está só dormindo, o que eles fazem? Eles riem. Está entendendo? Quem sofre, quem maximiza o teu sofrimento, ri da tua bênção. Quem maximiza a tua dor, quando Jesus fala, eu vou curar, eu vou restaurar, eu vou levantar, eles dão risada. Não vai? Vai sim, porque aquilo que Jesus promete, Ele cumpre. Aquilo que Jesus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Então a primeira coisa, o que Ele faz? Ele tira essas pessoas do ambiente. Jairo, um dia você decidiu sair do ambiente natural. Agora o sobrenatural entra no antigo ambiente para mudar a história. Não, você não entendeu. Você está esperando Jesus mudar você de casa, e Ele não vai te mudar de casa, Ele vai te mudar de história. Vai ser feliz. O dia que eu tiver um carro melhor, um dia que eu morar naquela cidade, um dia que nós morar em Orlando. Não, nós vamos ser felizes aonde Jesus está, aonde Jesus nos quer, aonde Ele entrou. Ele não mudou a casa, mas Ele mudou a história, mudou a família, mudou a situação, mudou a condição, mudou o pranto em alegria, mudou a angústia em maravilha. Maravilhados. Sabe o que Jairo me ensina aqui? Que quando eu decido seguir a Jesus, agora quem está no controle de tudo é Ele.
Agora, quando ele chega, quem é a voz de comando dentro da casa? Jairo? Não. Existe um hero maior. Eu vou repetir, os homens me ajudam, prega comigo. Quando o Jairo decide seguir Jesus, e é Jesus que vai à frente, quem aqui anda sobre as águas? Quem aqui ressuscita depois de morto? Quem aqui dá de comer a uma multidão apenas com 5 pães e 2 peixinhos? Então eu não conheço herói melhor ou maior. Heroes, existe um herói maior e melhor a ser seguido, e ele vai, quando entra, gente, dá licença, porque isso aqui hoje, pega aí no teu espírito, porque isso aqui hoje deixou de ser natural. Irmão, eu estou arrepiado. Mas pastor, é parede, é pedra, é cimento, a estrutura física mas a família que está dentro nasceu no céu. A família que está dentro nasceu em Deus. A estrutura é natural, mas essa estrutura natural abriga aquilo que é sobrenatural. Por isso não dá para continuar vivendo naturalmente. E aí Jesus chega e diz, gente, eu nem acredito que Jesus falou com essa mansidão toda. Mas a minha Bíblia diz que a multidão saiu. Você ama Jesus? Opa, cadê vocês, gente? Você ama Jesus? Mas e se você tiver que escolher entre ele e a multidão? Porque existem momentos que Jesus entra na nossa vida, que ele entra de uma maneira tão evidente, que alguns vão fazendo assim, ó. E às vezes a gente fica tentando manter. A gente está querendo manter perto que Jesus disse tchau. Quem você ama mais hoje? Jesus ou a multidão? Não tenha problema, que com Jesus virão outras multidões. Não havia lugar onde Jesus estava que não havia multidão. Mas essa multidão de Jairo primeiro teve que ir embora. Durante muito tempo eu quis segurar na mão aquilo que Jesus já estava dizendo, olha, deixa aí. Ninguém precisa ir, mas se não for vontade, se for o plano de Deus, precisa sim. Nós queremos viver o plano, a vontade, o propósito que Deus tem para nós. Que cada um cresça naquilo que Deus tem, aonde Deus quer. Quando Jairo decide, agora quem determina o que entra e o que sai, não é mais Jairo, agora é Jesus. Está entendendo? Quem tem o controle do WhatsApp de Jairo? Jesus. Quem tem o controle do Note, do PC, da TV? Jesus. Quem tem o controle da agenda, dos contatos, dos compromissos? Jesus. Porque se estamos seguindo Jesus, agora quem está no controle de todas as coisas é Ele. Sabe, querido, não busque Jesus apenas para trazer à vida o que morreu, porque sem Ele vai morrer de volta. Aí morreu, vou lá correr de volta. Não. Jesus, eu não te busquei apenas para trazer vida, eu te busquei porque o Senhor é a minha vida. Porque sem o Senhor não há sentido para a vida. Então quem determina agora quem vai e quem vem é Jesus, é Ele. Não é na força do braço, não é no natural, não é na lógica. Não, Deus tem um plano para cada um de nós. Eu creio, irmãos, eu creio. Deus traz, Deus leva, de onde você menos espera, de onde você menos imagina. O que é o melhor? Nós estamos no centro da vontade de Deus. É ali, é aqui, é onde Deus quer. Eu quero estar na vontade dEle. Sabe o que eu estou dizendo? Não precisa mais correr atrás daquilo que Ele mesmo te traz. Às vezes a gente está correndo atrás daquilo que Ele mesmo podia trazer. E o problema é que quando a gente corre atrás, a gente corre o risco de se enganar e achar que a gente encontrou o que Ele queria, quando Ele nunca quis. Porque aquilo que Ele quer, Ele traz. Não é assim? Até com o Adão foi assim, irmão. O Adão foi atrás da Eva, dormindo,
dormindo, descansando. Pega essa, meu irmão, de grátis, hein? 0800. Dormindo, descansando. Deus traz Eva até Adão, porque Deus é perfeito. Então não precisamos correr, mas também não devemos tentar deter o que Ele quer levar. E o levar não é morrer, tá? Eu fiz assim, né? Não, mas às vezes às vezes a gente se agarra um funcionário, uma pessoa, Não, irmãos. O comando e o controle de todas as coisas estão em Jesus. É Jesus quem traz, é Jesus quem leva, é Jesus quem direciona, leva para a África, leva para cá. E coisa boa é estar onde Jesus quer que nós estejamos. Então não corra atrás daquilo que Ele pode trazer, mas também não tente deter aquilo que Ele quer levar. Confia. O que eu faço, pastor? Mantém na mão, mas de mão aberta. Porque a gente só mantém na mão de mão aberta aquilo que não é nosso. Quando a gente fecha uma mão, a gente está dizendo, isso aqui é meu, ninguém me tira. Irmão, a igreja não é minha, a plataforma não é minha, o microfone não é meu, nada aqui é nosso, é tudo de Jesus. Se amanhã Ele chegar e disser, desce, manda outro subir, amém. Ele está no controle de todas as coisas, que eu prefiro estar aí embaixo sentado com Ele, do que aqui em cima sem Ele. Eu prefiro ser só um membro aí embaixo com Ele do meu lado, do que ser um líder aqui em cima e Ele dizer, eu não estou contigo. Sabe? Mantenha, mas mantenha de mão aberta, porque mão aberta você está sustentando em cima, mas você não está apegado. Porque quando nós entendemos que nada é nosso, nós não nos apegamos àquilo que não é nosso. É meu, está na minha mão hoje, amanhã não sei, pertence a Deus. Sabe, não precisa correr atrás daquilo que Ele vai trazer, não detenha aquilo que Ele quer levar, descanse, creia, confie, Ele tem o melhor. Quem confia nisso? Ele tem o melhor. Fica de pé, por favor. Hoje Deus está falando conosco, querido, para nós experimentarmos desse avivamento, desse milagre, dessas maravilhas que Ele tem para nós. Primeiro, pare de confiar no natural. Pare. Sabe, tudo que nós podemos fazer é bom. Estude, tenha conhecimento, se forme, tenha diplomas, fortaleça o seu físico, tenha força física, mas não faça disso a sua principal confiança. Não faça disso a sua principal esperança. Por quê? Porque o natural pode até te patrocinar um tempo na terra, mas só o sobrenatural vai te sustentar por toda a eternidade. O natural pode nos bancar um tempo aqui, pode trazer recursos aqui, pode pagar algumas contas aqui, mas as contas do céu só Jesus pôde pagar. As contas do pecado só Ele pôde saldar. O natural não resolve. Segundo, relembrando, se prostre, se renda diante de Jesus. Ele vai se levantar, vai ser glorificado, exaltado na sua vida, eu creio. Aceite o tempo de Deus, Ele é perfeito. Deus não erra. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é inerrante. Homens erram, homens falham. Deus não falha. Deus não erra. Ele é perfeito. Homens se precipitam. Quem de nós nunca errou porque se precipitou? Depois que fez, falou, ai rapaz, não era para ter feito isso. Mas Deus não se precipita. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é o tempo exato. Terceiro, aceite esse tempo. Ele não erra. Ele sabe o momento exato para todas as coisas. Não é o momento exato em que as coisas vão estar prontas. Às vezes tem gente que tem problema, né, com a demora, porque fala assim, Deus está demorando, né? Por que será? Será que Ele está aprontando as coisas? Não. Nele todas as coisas já estão prontas. Deus não promete nada para sair fazer. Então por que demora? Se Ele não está aprontando o que Ele vai me entregar, Ele está me aprontando para receber. Ele está me tornando apto a receber aquilo que Ele já tem pronto. Não tem como dar para meninos coisas que só homens vão saber lidar. Não dá para colocar na mão de um menino aquilo que só um homem vai saber valorizar. Por isso do tempo, Ele está nos preparando para receber. Então tenha fé para obedecer, tenha fé para confiar, para descansar naquilo que
Jesus está fazendo. Essa casa, antes estava um alvoroço. Como estava a tua casa hoje, quando você saiu de lá? Mas mais de que pensar como ela estava, pense como ela pode ficar a partir de agora. Em como ela pode ficar a partir desse momento. Pastor, mas o problema está lá. Pode estar lá o problema, mas aqui está a solução. Pastor, não vai mudar porque eles não vieram, mas alguém veio para receber.